santidade, entre aspas, santidade calça de ganga, mas afinal ainda pode ser mais simples que isso. Lembrando a homilia que o nosso Brão Clemente fez em Sacela. Para sermos cristãos não é preciso muita coisa. Basta sermos nós próprios e amar o nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele. Só Ele é que é a nossa salvação. E termos estas 3 palavras, sermos radicais como quer Jorge, termos coragem e amar o Evangelho. E para terminar, queria deixar só esta frase, uma frase só de alento para todos nós jovens, que é uma frase da Chiara Lúcia, que ela eu disse quando estava encamada, uma grave doença. E ela disse isto, ela já podia caminhar. Os jovens são o futuro. Eu não posso correr mais. Porém, quero passar a tocha nas Olimpíadas. Os jovens têm uma só vida e vale a pena. Boa tarde, eu sou a Mónica, tenho 36 anos e estou casada com o Zé há 8. Olá, sou o Zé, tenho 32 anos e temos 2 filhos. Estão aqui. Olá, eu sou a Filipa, tenho 6 anos e ando no segundo ano da catequese e da escola. Gosto muito de Jesus e vou à missa todos os domingos com os meus pais. E eu, quando sou a menina das alianças, canto sozinha uma música, é o Ave Maria e outros cânticos. E tu? Como é que tu te chamas? Qual é o teu nome? Aqui estou. Tenho 2 anos. Chamas-te? E quando vamos ao Jesus, como é que tu fazes, filho? E quando rezamos, como é que tu fazes? Do Filho, do Espírito Santo. Amém. Não é amém. Pedimos desde já desculpa, mas nós tínhamos que ter alguma coisa escrita porque não sabíamos como é que eles se iam comportar. Vamos tentar dar o nosso testemunho então de casal. Conheço a Mónica desde pequeno. Aos domingos frequentávamos o mesmo espaço de culto para assistir à missa dominical com os nossos pais. Ao longo dos anos fomos convivendo. Eu entrei no grupo de acólitos, no grupo de jovens, onde a Mónica era a coordenadora, e no grupo coral, que era ensaiado pelo pai da Mónica. Depois de fazer o crisma, o Zé saiu do grupo de jovens e do grupo coral. Ficámos menos tempo um com o outro, mas o Zé continuou a ser acólito. E era na Eucaristia que nos íamos vendo. No fim da Eucaristia, trocávamos uns olhares. Fomos crescendo e amadurecendo a nossa fé, mas cada um seguia o seu caminho. Ao fim de algum tempo, convidei a Mónica para sair. E ela aceitou ir tomar um café. Mas logo de seguida me colocou uma condição. Só se fores à vigília de Cristo Rei, de Pentecostes. Eu aceitei e fui escutar a palavra de Deus com os jovens da paróquia de Pedroso. Nesta noite, encontrei-me com o Zé no final da Eucaristia e fiquei surpreendida. Eu pensei que o sim dele era só para me agradar. E afinal, ele estava ali, de coração aberto, para escutar o que o Espírito Santo lhe queria dizer. Durante os 2 anos e meio de namoro, dedicámos muita atenção um ao outro. Com palavras, gestos de carinho. O que mais me cativava na Mónica era o seu dinamismo e confiança, que colocava em tudo o que fazia. A Mónica acreditava e os projetos realizavam-se. Fomos escutando atentamente a sua palavra. Voltei a participar ativamente nas atividades paroquiais de Jesus. Era e é no Porto de Abrigo para todos os momentos. Até que decidimos casar e de imediato nos inscrevemos no curso de preparação para o matrimónio, CPM. Durante o CPM, escutamos e oferecemos palavras que nos ajudaram a cultivar as sementes de diálogo, da aceitação, da interação
Escolhemos o dia 7 de dezembro de 2003, dia em que Deus abençoou a nossa aliança matrimonial. Este dia para nós tinha grande significado, pois 7 são os dons do Espírito Santo, os dias da semana e as maravilhas do mundo. E em especial para mim, a véspera da renovação dos votos como acólito. Também neste ano, dia 7 de dezembro era domingo, dia da família, dia do encontro com Jesus, dia de festa. Para nós, a cerimónia da bênção do nosso amor tinha de ser especial. Preparamos toda a celebração com muito carinho e dedicação, dando significado a todos os momentos da festa. Que nos tenha ajudado a manter o sonho ao longo destes 8 anos é a presença constante da palavra de Jesus Cristo na nossa relação. É a disponibilidade, o carinho, a atenção e as palavras da nossa família, pais, irmãos e amigos. Quantas vezes são o nosso porto seguro, o porto de abrigo que nos conforta e acolhe. Outra ferramenta que nos tem ajudado a manter vivo o nosso sonho de viver em relação um com o outro e com os outros é a partilha e o convívio com outros casais e que no movimento do encontro matrimonial, onde tomamos consciência que conseguimos ultrapassar as nossas dificuldades do dia a dia com diálogo, ternura e oração. Estes 3 pilares são essenciais para continuarmos jovens na nossa relação e dão-nos a coragem para não cairmos nas tentações do plano do mundo. Também queremos partilhar convosco momentos que só são possíveis pela nossa cumplicidade e aceitação. Somos um casal que participa em várias atividades paroquiais. O ano passado fui às Jornadas Mundiais da Juventude a Madrid. Um grande momento de fé. Fui acompanhar durante 15 dias o meu grupo de jovens. Deixei pela primeira vez a minha família. Mas através da oração eu sentia presente. Apesar da distância física e geográfica a que nos encontrávamos, foi um momento de entrega a Jesus, que me fez sentir bem comigo próprio. Foi uma missão partilhada com a Mónica, os nossos filhos e a família. No nosso dia-a-dia, no trabalho, na família, somos um casal que transmite a fé nos atos, nas preocupações, nas decisões e opções. Vamos encontrar as nossas respostas muitas vezes à Bíblia. Quanto a mim, a opção mais recente que fiz, e esta foi possível devido à boa distribuição das nossas tarefas domésticas, foi dedicar-me, depois das minhas horas de trabalho, ao voluntariado, sendo responsável por um projeto numa loja solidária, onde neste momento estamos os 4 como voluntários e com várias iniciativas. Nós em família, os 4, temos estado a dobrar roupa, a colocá-la nos sítios, a atender quem nos visita na loja. Só com muita fé, acreditando sempre que Jesus nos acompanha, ajuda e protege, conseguimos deixar o conforto do nosso lar e dedicar-nos a estas e a outras causas de partilha e ajuda solidária. Sentimos que quanto mais nos damos, mais recebemos, principalmente a alegria de viver em família. Por experiência própria, devido a partilharmos com os nossos pais, sabemos que a opção de alguns é dizerem aos filhos: ide para a catequese e à missa. Nós não vamos. Estes pais ficam muitas vezes sentados no sofá, entretidos com a televisão ou com o jornal. Vivem no plano do mundo. Nós dizemos aos nossos filhos: vamos. E eles, desde o primeiro mês de vida, andam connosco para todo lado. Na Eucaristia, no grupo coral e vigílias, momentos de oração com jovens ou em família, convívios e encontros de casais. Apesar das dificuldades, os nossos filhos nunca foram motivo para dizermos não às solicitações da Igreja e da sociedade. Juntos somos família de Deus, oferecendo o melhor que há em nós, ajudando a construir uma sociedade mais confiante, alegre e feliz. Nós somos Igreja e acreditamos no amor projetor de Deus. Nós gostamos de viver no plano de Deus. O
Navegamos com Ele neste mar agitado da vida, porque as nossas famílias nos transmitiram com convicção que Jesus era o nosso melhor amigo e testemunharam-nos isto. O que pode a Igreja Católica oferecer aos casais mais jovens para que eles se sintam desafiados e cativados, para viverem e transmitirem aos seus filhos a harmonia do amor de Deus? Num tempo e numa cultura secularizada, descrente, em que muitos parecem viver como se Deus não existisse, e outros, aqueles que fazemos parte da comunidade cristã, vivemos a nossa relação com Deus de uma maneira, de uma forma tão frágil, que se limita à repetição de alguns gestos tradicionais que em nada comprometem e transformam a vida. Neste contexto, eu quero dar testemunho da minha fé. E quero testemunhá-la como uma experiência vocacional. Vou falar um pouco de como é que eu experimentei, como é que eu faço em mim a experiência de Deus e como é que eu procuro responder e com isto, pouco a pouco, transforma a minha vida. A minha história, como a vossa, é uma história simples. E a dada altura, descobri que a minha história fazia parte de uma história muito maior. A história de Deus com a humanidade. A história de um Deus apaixonado pela humanidade. E a minha fé, a história da minha fé, é feita de encontros e desencontros com este Deus que vive apaixonado pela humanidade e também por mim. Encontros e desencontros. Um Deus que sempre me procura, esse Deus que nós conhecemos em Jesus Cristo e que vai ao encontro mesmo dos frágeis, dos débeis, mesmo quando nós não temos méritos. E pelo meu lado, nem sempre sou capaz de perceber nem que Ele me procura, e muitas vezes quando Ele me procura tenho dificuldade em abrir a porta e em dizer: eis-me aqui. Porque quando Deus nos procura, desafia-nos, tira-nos do nosso egoísmo e lança-nos para a vida com outros critérios, com outra força, como alguém dizia. Às vezes faz-nos parecer que não somos deste mundo. Mas a história da minha fé é a história da minha conversão. Uma conversão que nunca se faz de uma vez por todas. Nós nunca passamos a ter fé de uma vez por todas. Nem de um dia para o outro. É uma vida, é um processo, é como o amor, é como relações interpessoais. Temos de a cultivar. Esta fé também não é obra minha. Ela parte sempre de Deus. Do meu lado, cabe-me colaborar, procurando responder, procurando fazer-me disponível, abrindo espaço para que Deus vá sendo dentro de mim e vá sendo, ou me vá ajudando a ser, a viver de modo autêntico e em plenitude, como Ele quer para a vida do mundo. Partilho convosco algumas dificuldades e desafios que encontrei na minha caminhada de fé. Encontrei e encontro. Primeira dificuldade: vencer a superficialidade. Só é possível descobrir que Deus vem ao nosso encontro, que nos chama, que a nossa vida é um dom, que está chamada a ser vivida, dando-se, quando somos capazes de abandonar a superficialidade, que tem a ver com
ver melhor, ouvir melhor, saborear melhor, tocar melhor, a sermos verdadeiramente humanos. Segunda dificuldade, a atitude possessiva, egoísta, que quase sempre brota em nós de uma maneira quase natural se não estamos atentos. E isso facilmente nos transforma em consumidores. Consumimos coisas, queremos possuir, queremos ter. E até consumimos pessoas, porque os outros são sempre objetos. Quando nós temos uma atitude possessiva, os outros são sempre objetos. Parece que tudo tem que ser objeto da nossa posse. Segunda dificuldade para viver a fé. Terceira, para poder escutar a voz de Deus que chama, é preciso ser livre e superar tantas ataduras internas e externas, coisas, pessoas, ideias, preconceitos, modas, etc., das quais facilmente nos tornamos adictos, dependentes, e que nos ocupam de tal maneira que tornam impossível que haja espaço para Deus. Esse Deus que afinal nos quer livres, que afinal nos quer profundamente humanos, profundamente divinos. Isto só se consegue numa relação com Ele. A nossa liberdade alcança a sua plenitude nesta relação com Deus. É Ele que nos liberta. É Ele que nos liberta. Quando somos capazes de captar, escutar, acolher esta presença de Deus que vem ao nosso encontro e nos desafia a viver de outra maneira, com outros critérios, de uma forma mais autêntica, numa linguagem cristã, a ser santos, a construir o seu reino, a lutar pelas bem-aventuranças. Quando nós conseguimos isso, então, a partir daqui, é preciso confiar, deixar que Deus ocupe o centro da nossa vida, que Ele nos descentre, nos tire do nosso egoísmo, nos abra para o mundo, nos abra para esse outro, para esses outros que gritam à nossa volta e que são o melhor sacramento de Deus e que são também a nossa salvação, precisamente porque nos libertam, porque nos tiram, nos abrem, nos tiram as ataduras que nos fecham, aquelas que eu referi antes. Quando isto acontece, e a fé, alguém dizia, é um ato de obediência por meio do qual a pessoa humana se confia total e livremente a Deus. Quando isto acontece, a história continua, mas de uma maneira diferente. Mudaram os critérios, mudaram as opções, mudam as nossas decisões, mudam as motivações pelas quais fazemos ou deixamos de fazer o que quer que seja. E então, cabe-me aprender a ser ouvinte desse Deus que se faz presente, que chama e que fala. E então, ter fé, viver a nossa fé, passa por saber escutar, acolher, ser todo ouvidos para esta palavra. Esta palavra que é, em primeiro lugar, Cristo, a palavra do Pai, feita um de nós. Nosso Deus é muito concreto, fez-se muito próximo. Escutar essa palavra, que é Jesus Cristo, que nos mostrou, afinal, quem é Deus, o que é que Ele significa, como é que Ele se situa diante da realidade humana e quem somos nós. Nós estamos chamados a ser. Em Jesus podemos ver isto. Vemos o Pai e vemos-nos a nós como filhos, amados, irmãos, comunidade, grande comunidade fraterna. Escutar a palavra é orar. Muito importante para cultivar a minha fé. Nos momentos em que a minha fé é mais forte a minha oração.
vice-versa. A oração de cada dia me situa diante deste Deus que aparece na minha vida, e quando nós nos situamos diante de Deus sentimos-nos sempre pequenos, frágeis, pecadores, humildes, mas ao mesmo tempo a sua grandeza, a sua beleza, a sua bondade infinita não nos pisa, antes pelo contrário, reabilita-nos, renova a nossa esperança, renova a nossa confiança em nós, ajuda-nos a caminhar. Como lugar fundamental para esta escuta e este encontro, com maiúscula, na minha vida, a Eucaristia, onde cada dia procuro escutar a palavra, que é luz para os meus passos, os meus e os vossos, e os de toda a humanidade, e onde me renovo como filho amado, com a consciência de que sou parte do seu corpo. Estou chamado a fazer da minha vida uma Eucaristia. Vida entregada, vida oferecida, doação total. Para os outros e quando para os outros, para mim. Esta escuta e este encontro na oração colocam-me sempre com os pés na terra. O encontro com Deus nunca nos leva para as nuvens. Perto das pessoas, das suas histórias, das suas dores, sofrimentos, alegrias e esperanças. Esta escuta e este encontro colocam-me sempre em atitude de missão, também, curiosamente, sempre. É por isso que a Igreja é missionária, e nós todos o somos. E quando rezamos, e quando celebramos a nossa fé, aumenta a nossa consciência de que somos missionários e que partilhamos e participamos desta missão de Cristo na Igreja. Termino. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, dizia alguém no Evangelho. E dizia Santo António Maria Claret, fundador dos Missionários Claretianos: Senhor, que te conheça e faça conhecer, que te ame e faça amar, que te sirva e faça servir, que te louve e faça louvar por todas as criaturas. Que o Senhor a todos nos faça santos, porque é de santos que precisa da nova evangelização. Dom Manuel pergunta para si, neste ano da fé e depois deste sínodo sobre a nova evangelização, que desafios se lançam aos sacerdotes no reavivar da sua fé e à Igreja no seu diálogo com o mundo, no sentido de procurar que a humanidade se possa encontrar com este Deus que se revelou em Jesus Cristo.